Alô, 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 gente querida, gente boa de Deus aqui comigo. Em todos os lugares vão chegando, vão entrando, a mesa está posta e o alimento é santo. E quem quiser dele receber, é só abrir o coração, não complicar o entendimento, facilitar a cognitividade produzida pelo amor. Nós somos muito aferrados, agarrados a falsificações cognitivas. E o que a gente vem falando aqui, e hoje o nosso tema é a continuidade do de ontem, tem muito a ver com a falsificação da cognitividade humana, porque a vingança gera um turvamento cognitivo total, profundo. Guarde isso para você e aplique isso a qualquer dimensão da existência humana na face da Terra. A vingança, o espírito de tudo aquilo que é filho do ódio, e a vingança e o ódio são gêmeos, e o ódio é o motor da vingança, o motor principal, a primeira turbina da vingança é o ódio. Mas existem outras turbinas. O ódio turbina o orgulho, o ódio turbina a superioridade, a ofensa no coração de quem se pensava inatingível ou superior, ou inalcançável, ou digno por excelência, e é tratado de uma maneira interpretada como indigna, ou muitas vezes não precisa nem de interpretação. Os fatos designam a indignidade perpetrada contra quem quer que seja como realidade inquestionável. Aí, a partir disso e dessa certeza e dessa autopercepção de dignidade, de honra, de importância, ou de autoadmiração, de narcisismo, de projeção de imagem, a pessoa se sente ofendida, e aí basta que a imagem dela seja ofendida e todo raciocínio, toda lógica, toda racionalidade, toda matemática social, relacional, toda a economia de significados é completamente relativizada, porque a autossignificação suplanta tudo. E o indivíduo se mede e se põe acima de tudo e de todos. E justifica completamente todas as suas ações. Afinal, seja pelo ódio puro e simples, ou seja pela perversificação do ser. Quando o espírito de honradez, de dignidade, de soberba de imagem de apresentação, de qualquer que seja a natureza, desde o nível mais pessoal até o nível civilizatório e social que se considere mais elevado, parece justificar a diferenciação entre as barbáries. Não, nós fomos atacados de um modo bárbaro. Estávamos dormindo e eles vieram, entraram na nossa casa, mataram nossas crianças e nossos velhos a sangue frio. Nós, como somos civilizados, jogamos bombas. Nós mesmos, até aqui, não pusemos a mão em nada, só apertamos o botão. E se você for ver os que apertam o botão, são os mesmos meninos jovens que jogam videogames, joystick. São os mesmos. É a mesma estrutura para jogar bomba.
A mesma que super experts de games usam na sua rapidez de reação ou de entendimento de tecnologia para jogar com o que se considere ser precisão. Mas tudo isso, com o passar do tempo, coloca o agredido vingativo na condição de um vingador perverso, especialmente quando ninguém tem condições de designar precisamente quem seja o alvo ou o inimigo a atacar. Aí você começa a se igualar em perversidade ao perpetrador inicial. Mas a resposta ao perpetrador inicial foi o que Jesus disse: pode perversificar o ser da gente. É por isso que nós estamos tratando disso esses dias aqui no Evangelho de Mateus. Quando Jesus disse: não vos vingueis. Ouvistes o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Toma lá da cá. Eu, todavia, vim para descumprir esse karma de perversidade, para descumprir essa dignidade nascida no inferno. Eu vim para descumprir todas as justificativas do chamado ódio razoável, ou da resposta vingativa. Eu vim para quebrar na mente de quem queira o karma dessa obrigatoriedade, porque essa obrigatoriedade é a mãe do Apocalipse. Essa obrigatoriedade tem sido a produtora e o motor de todas as angústias e mazelas humanas e guerras e rebeliões e insurgências e terrores, de todas as práticas e variedades, até o dia de hoje. Até o dia de hoje. E vai continuar a ser assim. Inclusive, sobretudo, porque essa coisa não pode ser adotada como política de Estado. Ela tem que ser adotada pelo estadista. Ela não pode ser adotada como uma política legislativa. Ela precisa ser adotada como uma ideologia de consciência humana. Ela não pode ser adotada pela coletividade como um todo, mas sim pelo exemplo daqueles que lideram e que fomentam pensamentos, ideias, opiniões e que se transformam, portanto, em estímulo de atitude, de comportamento, de decisões de natureza de superioridade moral, que sempre estão também por trás da necessidade de vingança, de dar o troco, de ferir o outro que me feriu, de magoá-lo de maneira muito maior, mesmo que se esteja alcançando somente alguns dos perpetradores, enquanto à volta morrem milhares e milhares de inocentes, o que não é devidamente considerado. Tudo por causa do olho por olho, do dente por dente e da vingança justificada. Jesus chega e diz: vocês ouviram? A humanidade inteira pratica isso. Isso vem desde a antiguidade. E Moisés repetiu. E no caso específico de Jesus, ele está se referindo aos antigos do povo de Israel. Portanto, ele está se referindo a Moisés e à legislatura que ele trouxe em nome de Deus.
E onde nós lemos aqui ontem no Velho Testamento, em Êxodo, em Levítico, é olho por olho, dente por dente. No Deuteronômio é repetido. E nas práticas guerreiras de Israel, isso foi praticado inúmeras vezes no Velho Testamento. E depois Israel não teve tanta condição de praticar isso porque esteve sob julgamento e juízo. Mas o ódio foi se acumulando no coração de Israel. Se acumulou, se acumulou, se acumulou até que se transformou em trauma. Por exemplo, a gente vê o ódio bíblico no Salmo 137, que é um salmo de uma força impressionante. Um salmo que, desde que eu era bem novo pregando o Evangelho, eu só o preguei explicando algo contra os últimos versículos do Salmo 137. Que é quando ele inicia lindo, é uma poesia que no hebraico é bonita. Porque até da vingança mais pavorosa ou do desejo de morte mais terrível, a gente pode produzir poesias com rimas e com melodias extraordinárias. Como é o caso do Salmo 137. Junto aos rios de Babilônia nos assentávamos e chorávamos. Ele está falando do tempo em que eles estiveram no exílio em Babilônia e acabaram na mão dos persas. Depois continuaram já na própria terra, mas sob o domínio grego, helenista, de Alexandre o Grande, depois a alternância entre Ptolomeu e Seleuco, na dominação até chegarem aos romanos e até que no ano 70 da nossa era foram dispersos pela terra inteira. Mas foram movidos por ódio. E o Salmo 37 já mostra isso. Junto aos rios de Babilônia nos assentávamos e chorávamos, enquanto os nossos inimigos, os que tinham nos cativado, levado para cativeiro, nos pediam: cantai-nos algumas canções de Sião, para nos alegrarem o coração. Aí o salmista diz: mas como podemos nós cantar as nossas canções de alegria, se as nossas harpas estão penduradas nos salgueiros, nos chorões? Salgueiro é o que a gente chama aqui no Brasil de chorão. Tem aqui em casa, tem, ó. A planta se derrama. Não sei se você consegue ver, não dá para ver daqui. Mas tem um chorão aqui deitado em cima de um carramanchão com outra planta, uma trepadeira chamada Fogos de São João, linda. É o chorão. Então o Salmo 137 usa isso aí. As nossas harpas estão penduradas nos chorões, nos salgueiros. Como vocês podem pedir para nós cantarmos canções do Senhor em chão estrangeiro? Aí eles, na mesma hora, recuperam a memória do ódio. O lamento introduz o ódio vingativo. Aí eles pensam em Edom. Edom está ali naquelas montanhas todas em volta do Golfo de Acaba. É Mar Vermelho. É do outro lado de Eilat. As montanhas de Moabe, de Edom, de Amon, estão todas ali na curva do Mar Vermelho, no Golfo de Acaba. E aí são terras hoje da Jordânia e do Egito. Mas naquele tempo os filhos de Edom eram os descendentes de Ismael, filho de Abraão com a escrava. Ou seja, é de Edom que vêm os árabes. E é dos árabes que vêm os palestinos, que são árabes também, falam árabe. Então, desde aquele tempo em que Israel foi levado para aquele cativeiro em Babilônia, Edom está na parada do ódio. Por quê? Porque quando Jerusalém foi conquistada, é o Salmo 137 que diz isso. Diz que Edom bateu palmas, aplaudiu, vibrou com o esmagamento de Jerusalém.
e com o cativeiro dos judeus, do povo que morava lá, que eram os judeus de Judá, a maior parte deles. E foram levados para a Babilônia. E aí o Salmo 137 diz: ai de ti, Edom, ai de ti, que te regozijaste no dia da calamidade de Jerusalém. É porque a gente não pode, a gente está preso aqui. Mas aí ele lança uma maldição e diz: feliz seja todo aquele. Isso é a Bíblia que diz no Salmo 137, com permissão poética: feliz seja todo aquele que pegar os teus filhinhos. Cara, eu não estou exagerando, está escrito, leia no Salmo 137. Pegar as tuas criancinhas, os teus filhinhos, e arrebentar a cabeça deles contra a rocha. Esmagar, esfacelar o crânio dos teus filhos. Trilhar as carnes de vocês. Passar por um picadinho, fazer um picadinho, tratorizar, colocar numa butaneira de carnes, para que vocês virem pedacinhos. É o desejo do cara, no Salmo 137. Isso é dito como um salmo na presença de Deus. Isso é animado pelo olho por olho, dente por dente. Isso dá autorização bíblica para que a Bíblia continue no Velho Testamento propugnando o espírito da vingança e amaldiçoando aquele que, mesmo que em nosso nome, perpetre alguma vingança contra quem a perpetrou contra nós, ou trouxe a sua dominação, o seu desconforto, para criar a nossa infelicidade. Mas Jesus ensina que nem a minha infelicidade justifica qualquer que seja a ação de natureza vingativa da minha parte, se eu quero ser discípulo dele. Se eu quero ter alguma coisa a ver com ele, eu tenho que entender que em Jesus não existe justificativa para nenhum tipo de vingança. Em Jesus não existe justificativa nem para de longe você esfregar as mãos assistindo e dizer: bem feito, merecia. Quem diz isso é a sabedoria no livro de Provérbios, os profetas repetem, dizendo: ai daquele que esfrega as mãos e diz bem feito diante da calamidade que cai sobre o seu próximo, seja ele quem seja, tenha feito ele o que tenha feito. Mas ai de ti que te alegras com o dia da calamidade. Mesmo que tu não estejas com a mão, se tu achas que existem vinganças justificáveis, pode ter certeza que enquanto tu justificas o espírito da vingança, tu vais sendo transformado, modificado, alterado, convertido na perversidade que tu aplaudes. Ninguém jamais aplaude a perversidade impunemente, incolumemente, inconsequentemente. Há consequências, há retornos, há transformações, há mudanças, há alterações interiores para o mal, inevitáveis, que alcançam a qualquer um. Não tem bom, não tem ninguém que possa dizer: eu faço, eu pratico e em mim não pega. Pega, se você nem reconhece, se tem a ousadia de dizer que em ti não pega, é porque você já está cauterizado e nem viu. Então Jesus começa dizendo: ouvistes o que foi dito, é olho por olho, dente por dente. Eu não. Comigo não é assim. E ele inicia dizendo: não resistais ao perverso. Foi só o que eu falei no dia de ontem, explicando que quando você entra no embate com o perverso, a sua cognitividade muda. Porque você tem que começar a pensar como o perverso para enfrentar o perverso.
Você tem que pensar como o mal para poder lidar com ele. O teu pensamento tem que virar treva para você poder lidar com o espírito das trevas, de igual para igual. E Jesus veio e nos advertiu, dizendo que os filhos da luz, aliás, que os filhos das trevas, na sua própria geração, no seu próprio tempo, são mais espertos, são mais matreiros, têm uma sabedoria maligna que toma conta deles, em relação à qual os filhos da luz não têm como concorrer. Se quiserem, filhos da luz, se manter, não tem como concorrer com tamanha perversidade. Se você vai entrando e se você vai ficando de igual para igual, vai chegar a hora em que você vai ficar pior do que o perpetrador perverso. A gente está assistindo esse princípio de Jesus diante dos nossos olhos, na televisão, lendo nos jornais, vendo na internet, recebendo vídeos. Eu estou entupido de vídeos que me mandam do mundo inteiro. Vídeos, inclusive, privilegiados. São mandados por pessoas extremamente autorizadas. Por exemplo, do governo de Israel. Ou amigos meus que mandam vídeos com a visão dos acontecimentos conforme o que vai ocorrendo na Palestina, dentro da faixa de Gaza. São coisas tão bárbaras que não dá nem para publicar, não dá para postar. Faz alguns minutos antes de eu vir para cá, eu recebi 3 ou 4 vídeos de uma pessoa, um empresário israelense muito, muito importante lá. Obviamente mostrando o lado sionista. Ele é bem sionista, esse empresário. Ele não é só um israelense, ele é de ideologia de extrema-direita religiosa sionista. E nós nos conhecemos, amigos aqui do Brasil nos apresentaram e nos conhecemos lá, jantamos juntos, começamos a conversar, a trocar algumas informações. Ficou muito claro para ele que nós não jogávamos no mesmo time, mas que eu era uma pessoa que para ele era interessante manter contato, como também para mim. Ele tem informações muito privilegiadas. E eu vi os vídeos. Falei, eu não tenho coragem de publicar isso aqui nem nas minhas redes sociais, no sentido de grupos de WhatsApp. Nem lá eu vou mandar. Porque eu vou mandar o quê? De um lado e do outro para ver a carnificina e ver quem é que praticou mais carnificina? A essa altura, a única diferença entre as carnificinas, ou as duas únicas, estão no fato de que a provocadora, que foi a carnificina terrorista do Hamas, foi completamente elaborada e foi uma vingança gelada, fria, premeditada, saiu, entrou e foi corpo a corpo, mano a mano. Foi direta. Matou logo 900, uma paulada só, 1000, no mesmo dia. Agora, de lá para cá, já são milhares os mortos e os milhares e milhares de feridos, porque a vingança é devida. Tem-se que vingar. Vamos arrancar, tirar a raiz e o ramo do Hamas. Agora, enquanto isso, as criancinhas na superfície vão sendo, como no Salmo 137, trilhadas e arrebentadas. Logo depois de eu receber esse vídeo, o embaixador de Israel me ligou, querendo saber como é que eu poderia ajudar em relação à imagem de Israel. Eu falei, olha, eu fui muito franco com ele. Eu falei, eu estou indo aí desde quando passou o Yom Kippur. Eu sou antigo indo à terra, antigo. A maior parte das histórias eu não precisei ler. Eu vi com os meus olhos. Eu assisti de um lado e de outro.
Eu vi a mudança. Vi como o espírito da paz, depois que vocês mataram o último proponente de paz explícito, que era o Isaac Rabin como primeiro-ministro de Israel, e foi a extrema-direita religiosa judaica, a mesma que ampara o Netanyahu, que o matou, porque não queria paz, não queria dividir o Estado, que desde a ida, em 1947, antes de ir em 48, já estava determinado que ali seriam 2 estados, para 2 povos, que já conviviam lá pacificamente. Mas foi a entrada e a oficialização e a criação do Estado de Israel, que é, de fato, o primeiro Estado com oficialização dessa natureza estatal, que foi instaurado em todo o Oriente Médio, porque os outros eram reinos de sucessão dinástica. Israel foi a primeira democracia. E os primeiros ministros, os primeiros anos, os primeiros 40 anos, a primeira geração, foi uma geração que buscou paz. Eu vi. Queriam paz, trocavam, davam qualquer coisa por paz. O único problema eram os religiosos extremos que inventaram a palavra indivisível para Jerusalém. Em Jerusalém, indivisível dos judeus. Isso não é uma proposta da lucidez político-diplomática, nem histórica. É uma proposta fundada na Bíblia, na Escritura, no cartório bíblico de Moisés, dos termos de Israel na Bíblia, que os religiosos, fanáticos judeus e fanáticos cristãos e evangélicos e pentecostais querem restaurar na inteireza bíblica depois de 4.000 anos, 3.000 anos, e será impossível, a menos que o Apocalipse venha antes e acabe com tudo para não ter terra para ninguém. Eu disse isso, em outras palavras mais resumidas, ao embaixador. Falei, eu não posso, não tenho condição. Meu compromisso é com o ser humano. A minha religião em Jesus é o ser humano. Essa é a minha religião. A religião que o Evangelho me ensina, a única possível e passível de ser praticada para o agrado de Deus na face desse planeta, é ter o ser humano como sua religião. Porque o único com quem eu posso fazer religação, religião é religar, religação, com moto próprio, em razão da minha decisão, é com o meu próximo. E quem me ensina isso é Jesus. E quem repete isso explicitamente com essas palavras que eu estou dizendo, é o irmão de Jesus, Tiago, na sua epístola. Que ele diz que se alguém, todavia, quiser ser religioso, teu negócio não é evangelho, é ser religioso. Então, se o teu negócio é ser religioso, eu vou te ensinar qual é a lei perfeita. Aí ele cita o irmão dele, Jesus. A lei perfeita é essa. É cuidar dos pobres nas suas necessidades e acolher e proteger os órfãos e as viúvas nas suas carências, demandas, aflições e necessidades. Essa é a única religião possível, é amar a Deus no próximo. Eu falei também, sem me estender tanto isso, ao embaixador. Aí ele me disse, eu não posso dizer nada ao senhor, mas eu só posso dizer o seguinte, a minha esposa concorda completamente com o que o senhor está dizendo. E para bom entendedor, essas palavras já bastam. Por que eu estou iniciando essa fala de hoje sobre vingança, continuação do dia de ontem? É porque se quis resistir ao perverso. Essa foi a motivação original daquele dia 7 de outubro, resistir ao perverso. Arrancar o perverso do mapa.
E agora olhe, 2 semanas depois, o que aconteceu? Quantos milhares e milhares de inocentes foram mortos? O dinheiro absurdo que está sendo mobilizado, que dava para resolver o problema social inteiro daquela região e de boa parte da África. Mobilizado para o ódio, para a matança, para a guerra. E o planeta inteiro olhando para isso, essa apocaliptização cognitiva. Porque cada vez que um negócio desse acontece, a cognitividade humana é alterada, dá saltos cognitivos malignos, perversos, de vingança. Porque pouca gente olha e entende, a maioria olha, vê, mas não enxerga nada, não vê nada, não compreende nada, não discerne nada. Não sabe discernir mesmo. A verdade é essa, entre a mão direita e a esquerda. Nem se você amarrar um cordão de escrito dizendo direita e esquerda, o cara ainda não sabe ler. Ou não lê, ou se nega a ler. E continua tudo do jeito que está. O problema da vingança, os muitos problemas, mas dentre os muitos, um deles é que a vingança faz crescer aquilo que o Velho Testamento chama de a medida da iniquidade. A vingança é a força motriz da medida da iniquidade. Você faz contra mim, eu faço contra você, você faz contra mim, eu faço contra você, você faz contra mim, eu faço contra você. E eu já me dei o trabalho, na minha juventude, de ver, depois que essa expressão foi usada no Velho Testamento, a medida da iniquidade, a medida da iniquidade dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, se atingiu aos céus, por isso eles vão ser desterrados. Esse era o pretexto para a invasão dos hebreus, da tribo dos israelitas na terra de Canaã, sob a liderança de Josué, que a medida da iniquidade dos habitantes da terra de Canaã tinha extrapolado. Aí eles entram, sob esse argumento e nesse pretexto, numa terra onde eles nunca tinham morado antes. Só Abraão tinha passado rapidamente por alguns lugares. Mas nunca tinham morado de ponta a ponta na terra. Não dava, era Abraão sozinho. Com mulher e um grupinho, um clã, só isso. Pouca gente para tanta terra, considerando um indivíduo só. Aí eles entraram, mas depois de um tempo, você começa a ouvir, quando os primeiros profetas começam a se levantar, e o primeiro profeta oficial, assim designado por esse nome, foi Samuel, lá em Israel, você começa daí para frente a ouvir sobre a medida da iniquidade de Israel, que tinha aumentado. E essa foi uma palavra profética dita algumas vezes a Israel, dizendo a medida da tua iniquidade está crescendo. Está chegando perto dos céus a medida da tua iniquidade. E o espírito era o de guerra, ódio, batalha. Era o tempo dos juízes, de Sansão. É um tempo de musculatura, de guerra, porque era um tempo primitivo mesmo. Cada um, diz o livro de Juízes, cada um fazia o que lhe vinha na cabeça. Aí matavam, trilhavam, arrebentavam, se vingavam, eram vingados, trocavam vinganças. Foi. Davi ainda viveu a maior parte da sua vida no meio dessa loucura caótica. Depois que ele se tornou rei, ele começou a amainar as fronteiras, a unificar a nação, vem Salomão, e é aquele período de prosperidade material, econômica e financeira áurea, é um período áureo, mas espiritualmente é um dos períodos mais horrorosos, porque Salomão se tornou um arrogante, soberbo, idólatra, bruxo,
um sincretismo ambulante, feiticeiro. Ele era inteligentíssimo, aprendeu não só ciências e botânica e astronomia, mas astrologias de todos os tipos e também as bruxarias mais perversas dos povos mais distantes. Ele incorporou tudo, ele fez o maior de todos os sincretismos na sua mente. É por isso que quando Jesus alude a Salomão, ele o faz numa hora em que ele está expulsando demônios e o chamaram de representante de Belzebu. Aí ele disse, olha, se eu sou representante de Belzebu, por quem que os vossos filhos expulsam demônios? E é nesse contexto em que ele diz, olha aqui para mim, eis aqui quem é maior do que Salomão, em relação a ter acabado de expulsar um demônio. Porque todo mundo ali sabia da fama de Salomão como bruxo, como feiticeiro. Também. Eis aqui quem é maior do que Salomão, sobre tudo, qualquer coisa de Salomão, bruxaria de Salomão, poderes de Salomão, qualquer coisa de Salomão. Eis aqui quem é maior. E eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. É o que o sábio dos sábios diz. Porque senão vocês vão se tornar como ele, foi o que eu disse ontem. Mas aí ele prossegue e diz, a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Aí você já se... Não dá, Caio, não dá. Aí tem aqueles mais pudicos um pouco, que querem ser um pouco mais crentes ou piedosos, que mesmo argumentando contra, dizem, Caio, isso só é possível, no máximo, na vida individual. Se eu tiver muita influência, eu consigo fazer disso, no máximo, um comportamento familiar. Uma cultura familiar. Se eu tiver muita influência, se eu for uma pessoa muito respeitada na minha casa, eventualmente eu consiga isso, mas do contrário, o meu vizinho não topa, ninguém topa. E quando você vai aumentando o escopo e o espectro do ambiente de dominação, da ambiência, e você vai passando para coletividades cada vez maiores até chegar a uma situação estatal, a um estado, a uma nação, a um povo como todo, aí é que não dá. O que Jesus disse só pode ser praticado por anjos que não fiquem com raiva. Porque aqui na terra não tem prevalência esse tipo de princípio. Mas a qualquer que te ferir na face direita, pá, levou um cacete na direita, volta ali também a outra. Como os indianos fizeram contra os ingleses, sob o comando de resistência pacífica de Mahatma Gandhi. E foram muitos os indianos que na luta pelo boicote do sal aos ingleses, que precisavam dos oceanos, do Oceano Índico, sobretudo, para a coleta do sal indiano, para o Império Inglês. E Mahatma Gandhi enfrentou sem um cajado, sem um pedaço de pau, sem uma pedra, sem uma arma, sem nada. Vamos ficar e fazer barreira. E o que aconteceu? Os ingleses mandaram seus exércitos. E eles não se afastavam, aqueles milhares de homens vestidos de branco em fila, um atrás do outro. E os ingleses vinham e arrebentavam cabeça, clavícula, braço, furavam, quebravam boca, dente, nariz, esfolavam o indivíduo. Aí vinha o outro grupo que estava 1 metro atrás, vinha, pegava esse indivíduo ferido e ia passando para trás para ir sendo tratado lá atrás, enquanto o segundo grupo dava um passo à frente para sofrer a mesma coisa.
E eles fizeram isso um dia inteiro, um dia depois do outro, um dia depois, uma hora depois da outra, e foram fazendo milhares de vezes, até que os ingleses reconheceram que contra aquela autoridade moral, contra aquela autoridade ética, contra aquela autoridade de caráter, eles tinham perdido. Eles não tinham mais direito sobre a Índia. Milhões de pessoas que eles governavam. Nós não temos direito. E não foi por causa de olho por olho, dente por dente. Foi só quando a insurgência parou, o revide parou e o pacificador entrou. E por um milagre do Espírito Santo conseguiu-se ter a mobilização da consciência de uma nação praticamente toda, que por ter entendido ou simplesmente por ter intuído que havia uma presença totalmente diferente entre eles, conduzindo-os de um modo totalmente anômalo em relação a como praticam os seres humanos uns contra os outros, é que eles cederam, mas o fato é que se envolveram, e o fato é que os ingleses saíram embora, sem que se precisasse praticar nada. Foram alguns anos de resistência, de sofrimento, com a mesma reação pacífica. Ferindo uma face, dando a outra. Apanhando de um lado, dando o outro. Como Jesus disse, a qualquer que demandar contigo a tirar a tua túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Ele vai cansar. Ele está batendo por ódio. Você está apanhando por coragem. Ele está batendo por covardia. Você está apanhando por valentia. Ele está batendo porque tem poder humano. Você está resistindo porque você tem poder espiritual. Chega uma hora que o próprio perpetrador dos atos não aguenta mais, porque a medida da iniquidade sobe. Sobe. É o que Carl Jung chamou de o inconsciente coletivo. É só uma outra terminologia de natureza psicológica contemporânea para designar o que a Bíblia chamava de medida da iniquidade se acumulando na cabeça e voltando como um bumerangue de juízo. Porque o que acontece quando você não resiste o perverso? Para não resistir o perverso, você tem que ter uma consciência de natureza espiritual que alcança o nível e a percepção de que o olho por olho, dente por dente, só perpetra a continuidade dos ódios e das guerras e das vinganças, de geração em geração, de geração em geração, de geração em geração. É uma mecânica infinda de perversidade e de malignidades. Só é quebrada quando chega um Mahatma Gandhi na tua casa, na tua família. Alguém que, como Mahatma Gandhi disse quando perguntaram a ele, onde é que você aprendeu isso tudo? Ele falou com Jesus, falou aos ingleses. Está escrito no vosso Novo Testamento. Eu me inspirei no Sermão da Montanha, é de lá que vem a minha prática. Só que vocês não praticam o que vocês dizem crer e se assustam quando vocês veem a eficácia do que Jesus ensinou, inclusive aplicado à prática de natureza social coletiva de milhões de pessoas. Ele disse isso várias vezes e repetiu na Inglaterra, no parlamento. Mas essa é uma lição que ninguém quer aprender, porque a cognitividade da vingança que arma com o escudo da honradez, da dignidade. Se eu fizer isso, eu vou estar sendo um frouxo, um covarde. Eu tenho que manter a minha honra, a minha respeitabilidade.
Senão o que vão pensar? Vão pensar que eu estou fraco, e eu não estou fraco. Eu sei todas as bombas que eu tenho. Então vou fazer uma pequena demonstração do meu poder bélico. Começar com bombas. A ponto de que, quando caiu uma bomba, entrou no hospital, que a mídia estava dizendo que era um hospital batista, agora a gente sabe com certeza que foi um hospital anglicano, e matou quase 500 pessoas. Qual foi o argumento de Israel? Nós sabemos que não fomos nós, porque foi uma bomba pequena, e entrou pela lateral. Deve ter sido um erro da Jihad Islâmica, jogando uma bomba na nossa direção e entrou no hospital. Fez chabu, o foguetório, caiu aí. Porque se fossem as nossas bombas, tinha ficado uma cratera, um rombo enorme, porque a gente não brinca de catolé, de cabeça de negro, como se dizia antigamente, para aqueles catolés de bombinha. Não, a gente não joga isso. A gente não brinca de morteiro, só se for no mano a mano. Para uma coisa desse tamanho, a gente manda ogivas pesadas que entram e criam uma cratera, romba até o fundo. Eu ouvindo aquela justificativa dizendo, meu Deus, o cara está assinando o fato de que a desproporcionalidade da vingança é descomunal, a tal ponto que já virou perversidade cauterizada no coração. Aleluia, que venha a nossa chuva. Graças a Deus, aqui não é bomba, é trovão, é sinal de chuva para esta terra seca, que está precisando desesperadamente. Mas a cognitividade de quem se vinga é alterada. O cara não enxerga mais. A adrenalina também toma conta da coletividade inteira, fica aquele frisson. Eu não sei se você já viveu isso. Eu já estive no meio de algumas guerras. Não é lá no Oriente Médio, não. Guerra no Rio de Janeiro, o exército invadindo os morros, o comando-geral do exército me chamando, pedindo ajuda para identificar os paióis dos traficantes de drogas, porque eu era a única pessoa que entrava com liberdade em qualquer favela do Rio de Janeiro. E os traficantes baixavam as armas para me receber. Todo mundo sabe disso. Está registrado nos jornais, para todo lado. Não tem. Aqui eu não digo nada que não tenha fato, comprovação. Guerras, para todo lado. Guerras entre eles, quadrilhas. Lá, Fábrica de Esperança era tiroteio o dia inteiro. Morteiro, bomba. Eu fiquei cauterizado. Não sentia mais nada. Minha recepção na Fábrica de Esperança, quando eu fui para lá para começar o trabalho social, que não existia nada, estava queimada no incêndio, eu fui recebido com 13 corpos pendurados na grade da frente, pelo traficante local chamado Parazão, na briga com outro traficante chamado Jorge Luiz. E uma placa dizendo, Parazão não fala, Parazão mata. E aí foi lá o gerente dele dizer, o que ele escreveu nessa placa serve para o senhor também. Eu falei, eu não vim aqui para conversar com ele, eu vim aqui para ajudar os filhos dele, as mulheres dele, porque todos eles têm muitas mulheres. E como foi assim, foram em 400, em 300 outras comunidades, onde eu ia a qualquer hora. Sem medo de ninguém, nem do exército, nem da milícia, nem do tráfico, nem da polícia, nem das ameaças, que não eram ameaças em rede social. Eram ameaças reais, factuais, teu telefone tocar e o bicho do outro lado dizer, está preparado para morrer, vou te matar. Estou falando em nome do UE, que em 1994 era o traficante mais temido do Rio de Janeiro, do Comando Vermelho. Estou falando em nome do UE. Ele não gostou do senhor ter subido no morro tal. Eu falei, olha, eu tenho uma ordem para ir em todos os lugares dessa terra. E ela vem do Príncipe da Paz. E eu vou continuar aí em paz, em todos os lugares, para levar paz. Se ele não gosta de paz, desculpa. Eu amo a paz e sou
um enviado, embaixador da paz. E continuei aí, não quis saber de nada. Teve um dia que eu estava cercado pelo exército com tanque, dentro do complexo do Alemão, pela polícia, pelo tráfico, e vem alguém, um advogado do traficante, e disse: olha, o E está escondido a 30 metros assistindo tudo por uma fresta. E está de olho no Senhor. Eu falei: ele pode ficar de olho em mim porque ele vai ver Jesus. E se ele tiver alguma coisa contra Jesus, que faça contra mim. Porque vai ser a maior demonstração do ódio dele a Deus. É vir lutar contra alguém que chega aqui como embaixador da paz. Eu nunca sofri um arranhão e não me poupei de ir a lugar nenhum. E fui protegido, eu sempre soube qual era a minha retaguarda. Porque é só quando você vive assim que você tem a retaguarda. A glória do Senhor, como diz Isaías no capítulo 58, será a tua retaguarda. Como quando os ladrões armados assaltaram a casa do meu pai com 80 anos, e ele os botou para correr com um grito em nome de Jesus: saiam em nome de Jesus! Todo mundo armado ali com automáticos, homens fortes. Daqui ninguém tira nada, em nome de Jesus, saia! E eles saíram na carreira, que se atropelaram, não conseguiam nem sair pela porta. Depois saíram pelo portão que estava... Se arrebentaram todos. Quando chegaram a 40 metros na esquina, vinha passando um carro de polícia que os parou, os viu armados, os parou com armas, com metralhadoras, e eles foram todos presos. E depois eu perguntei ao papai, ele falou: meu filho, eu só tenho uma curiosidade. Se eu pudesse falar com aqueles rapazes, eu tinha 2 ou 3 conselhos a dar e uma curiosidade a tirar. Eu só queria saber o que eles viram atrás de mim. Porque eu vi os olhos deles ficarem esbugalhados de temor. Não foi só o velhinho, pequenininho, falando sem medo e com autoridade, mas foi o que eles podem ter visto atrás de mim. Porque ele também conhecia a sua retaguarda. E eu conheço a retaguarda dele, que é a minha também. Então, para você cumprir esse mandamento de Jesus, que é o que dissolve o caroço perverso da vingança, tem que ser homem e mulher de verdade. Se for mulher, tem que ser como o Davi Ben-Gurion disse quando era primeiro-ministro de Israel, e a Golda Meir era uma das secretárias, ministras do governo dele. Ela foi ministra de 3 ministérios diferentes até virar primeiro-ministro. Ele disse: o homem mais homem que eu tenho no meu gabinete é a Golda. É a Golda. Hoje em dia talvez fosse ofensivo, mas naquele tempo foi tirado e tomado como um grande elogio. Porque não tinha ninguém com mais fibra, mais resiliência, mais coragem, mais determinação, mais resistência. E não era para matar, era para propor paz. Para suportar o antagonismo, propondo e querendo vencer com paz, com verdade e com justiça. Para essa prática, você tem que ser corajoso. Para essa outra de apertar botãozinho, qualquer frouxo em qualquer lugar, aperta o botãozinho. Com todo esse poder bélico nas costas, qualquer viadagem pode ser praticada em nome da retaliação justa. Mas obedecer esse mandamento do Evangelho, a qualquer que te ferir na face direita, volta ali também a outra. Você tem dificuldade de convencer, às vezes, a tua mulher a respeito disso, o teu marido a respeito disso, os teus filhos a respeito disso. Eles podem te interpretar como frouxo. Já começa de dentro de casa. Você não vai fazer nada, não? Você não vai dar uma resposta? A pessoa tem que saber quem você é, afinal de contas,
Quem tem o poder está do lado de cá, não é? Ele só está enganado, ela só está enganada, ou eles só estão enganados. Demonstre. Demonstre. E eu não estou aqui para demonstrar pedido de ninguém. Se Jesus me pedisse para eu me vingar, eu iria repreender esse Jesus em nome de Jesus, porque não é o Jesus do Evangelho. Como Paulo disse, mesmo que se aparecer um anjo de luz na tua cara, falando para você em nome de Jesus, o que no Evangelho não foi ensinado, repreenda em nome de Jesus, porque Jesus não mudou de ideia quanto à paz, nem vai mudar, não vai deixar de ser o príncipe da paz, e no dia que ele quiser fazer qualquer coisa, faça ele, mas eu não farei em nome dele, porque eu sou só um discípulo que aprendi o que ele ensinou. E vou morrer praticando apenas o que ele ensinou. Agora, tem que ter coragem. Não dá para ser frouxo. Tem que saber quem você é profundamente. Sem se importar com o que o outro possa estar pensando, imaginando. Ou com os estímulos, porque nessa hora vem estímulos de todo lado. A vingança recebe muitos estímulos. E a retaliação também. Tem torcida organizada de todo lado, querendo represálias alternantes. Mas isso não para até que o mundo acabe. Tomando esse exemplo da guerra atual, que não é da Rússia contra a Ucrânia, eu estou falando da guerra entre judeus e o Hamas, a guerra tópica, mas o conflito histórico entre judeus e palestinos. Isso começou numa casa, numa tenda, com 2 mulheres e um homem, há 4.000 anos. E esse negócio está aí até hoje. Vai mudando de argumento, mas o antagonismo, sempre que alguém se realça com mais poder, um lado cresce mais do que o outro, o antagonismo é exacerbado, inclusive pelas forças da propositura antagônica que vem das torcidas organizadas de todos os lados. A gente está lidando com torcidas organizadas da perversidade. Eu só ouço o coro da morte cantando nesse coliseu apocalíptico da história. E a única realidade que poderia parar tudo, a pessoa concorda com ela no coração, mas diz, olha, a minha mulher também concorda, mas eu não posso falar nada. Tem só que cumprir ordens. E as ordens são essas. E as ordens são de morte. Qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E a quem demandar contigo a tirar-te a túnica, dá também a capa. Qual é o problema? Vamos resolver. Teu problema é a minha túnica? Toma. Eu sou inteligente o bastante para fazer outra. Ou quem sabe tenho meios suficientes e tenho até uma outra guardada em casa. Não, você não quer apenas a minha túnica, quer também a minha capa? O meu raincoat? Minha proteção contra o sol ou contra o frio? Toma a minha capa. Toma o meu escudo, pode levar. Mas vamos sentar e vamos conversar. Vamos nos ajudar. Mas tem que ter alguém mais maduro. Tem que ter alguém com a consciência maior. Tem que ter alguém que tenha sabido melhor. Tem que ter alguém que tenha aprendido. E o povo de Israel não pode viver do trauma do Holocausto. Porque eu disse no início da minha fala hoje, que Israel tinha sofrido aquele trauma
da tomada dos babilônios, aí produziu o Salmo 137 com aquele final desastroso. Edom, Edom. Edom era lá, já eram os filhos de Ismael, que são os pais dos atuais árabes e palestinos. Edom, você riu quando Jerusalém foi tomada. Tomara que chegue alguém, pegue os teus filhos e esbagace a cabeça de todas as crianças contra a rocha. Aí vem o segundo trauma. Passaram quase 2000 anos espalhados pela terra, mas se acomodaram. Relativamente, se não tivesse sido o nazismo, o Hitler diabólico, anticristo, e o Holocausto miserável, talvez estivesse tudo como dantes no quartel de Abrantes. Jerusalém estivesse lá sem ser status político de ninguém, de nenhum grupo, como era antes, como foi durante séculos depois dos cruzados. Séculos. Do século VII para cá tinha sido assim. Status de ninguém, um lugar para conviver. Os ingleses, os turco-otomanos estiveram lá muitos anos, os ingleses estiveram lá, mas não teve esse conflito entre os irmãos de DNA. Filhos de Abraão, a semente de Abraão não se conflituou com isso. Só foi estabelecer o status do Estado em 1948, quando eles chegaram com essa vontade de nunca mais sofrerem aquilo. Chegaram com o impulso, com a emulação do trauma. O trauma dos 6 milhões de judeus mortos no Holocausto foi violento. Nenhum povo na história humana registrada, pelo menos, teve essa contabilidade de que num período de 3, 4, 5 anos, essa multidão inteira foi morta num genocídio, separava num lugar para matar. Assim como o Salmo 137 queria que alguém fizesse com Edom, a perversidade do Hitler fez com os judeus. Com sofisticação diabólica do inferno. Um trauma violento, mas chega, né? Chega, porque do contrário o trauma vai arruinar vocês. Tem que haver uma terapia coletiva para Israel ficar livre do seu trauma de holocausto, da sua síndrome de holocausto, para conseguir parar esse processo. Agora, alguém vai me dar ouvidos? Ninguém vai me dar ouvidos. Eu sei que eu estou falando sozinho, mas eu falo na presença de Deus, de principados e de potestades. O mundo espiritual teme e treme diante dos argumentos do evangelho que eu ofereço a você. E quem me dera poder dizer isso nas Nações Unidas, eu diria exatamente como eu estou dizendo para você. Mas ninguém me dará ouvidos como não deram ouvidos ao meu Senhor. Ao contrário, a humanidade continua repetindo a mesma insanidade, daí não haver meios da gente pensar na humanidade como uma coletividade sã. Sanidade visita uma quantidade muito pequena de pessoas no nosso contexto de situação humano-planetária. Muito pouca gente de coração concorda com o que eu estou dizendo. A maioria pode até dizer essa seria uma lógica para parar, mas quem é que quer pagar esse preço para iniciar? Bom, se você não pagar esse preço para iniciar, você vai pagar o preço que está para além de precificações de tão terrível que será o resultado. O fim disso está escrito. É só continuar. É só continuar. Porque trair e guerrear, ou coçar e guerrear, é só começar. E vai continuar até acabar com tudo. E esse encontro não é um encontro localizado. Vocês vejam, tem alguém falando sobre o que está acontecendo na Ucrânia?
silenciou-se a Ucrânia. Já vinha começando a ficar silente, silenciou de vez. Porque não tem nada mais importante no mundo do que esse conflito. Por causa das 3 religiões dos livros. Os judeus, os cristãos e os muçulmanos. Os que se sentem vinculados a Abraão por alguma razão. Que são metade da população planetária. E são os que têm mais poder no mundo. São os que estão sob a égide dos patriarcados cristãos, ou dos governos que se dizem cristãos, ou das sociedades que se dizem cristãs, ou onde há influência enorme do cristianismo na história, no fomento da construção das guerras santas do cristianismo, que praticou guerra santa o tempo todo. Guerra santa não foi criada e inventada pelos islâmicos, foi inventada pelos cristãos, antes deles pelos judeus. No Velho Testamento, as guerras deles eram as guerras do Senhor dos Exércitos. As cruzadas são todas praticadas em nome de Cristo. A tomada de continentes e de continentes, e para não ir longe, basta pensar aqui na América Latina, com toda a devastação de mais de 60 milhões de habitantes autóctones da terra que foram mortos com a chegada dos europeus colonizadores cristãos na América Latina inteira. Mais de 60 milhões morreram. Genocídio após genocídio. Sociedades cristãs fazendo isso em nome de Jesus. Indo colonizar os índios, porque os índios não sabiam que estavam nus. Iam colonizar os índios, porque eles não sabiam que Deus atendia pelo nome de Jesus. Colonizar os índios, porque a gente tem boas roupas e eles não têm nenhuma. Vamos colonizar os índios porque a gente sabe usar o ferro como espada e eles não. Pelo menos os contemporâneos dos espanhóis. Vamos colonizar os indígenas, os autóctones. Sejam eles de que etnia sejam, porque eles são uns grotescos. Eles se curvam diante do sol. E a gente sabe que o sol é um astro. Apesar de todas as burrices de 500 anos atrás, né? Mas os europeus chegaram como os senhores da ciência, do pensamento, da razão. Representantes de Deus com a cruz e com a espada. Então, Maomé ensinou a necessidade da Guerra Santa no Alcorão no século VII da nossa era. No século VII. Agora, nós praticamos isso o tempo todo, inspirado pelos judeus do Velho Testamento. E os imperadores romanos que sucederam a Constantino encontraram o mesmo pretexto para praticarem as suas guerras em nome agora do Santo Império Romano. Aí quando os muçulmanos vieram e disseram, não, a gente também serve um único Deus e Jerusalém também é nossa, porque a gente tem a mesma descendência e foi daqui que Maomé foi assunto aos céus, e a gente vai ficar aqui. Da mesma hora os cristãos se mobilizaram numa guerra santa. Aí foram guerras santas. Negócio diabólico. E o diabo sentado para gargalhar. Enquanto a vingança vem e chega para dominar. Mas a palavra de Jesus é essa. Que ninguém quer aceitar. Até você. Está dizendo, ai, pobre do Caio. Está falando essa tolice que ninguém vai aceitar. E eu não estou aqui para ser aceito. Eu quero partir desse mundo dizendo, Senhor, eu tentei fazer toda a tua vontade e ensinar todo o conselho de Deus como eu pude na minha relatividade. E é isso que eu tenho feito. Verso 7 de Romanos. Aliás, desculpem, eu quero ler para você aqui em Romanos 12.
a partir do... Eu vou ler a partir do verso 17. Olha como é o que o verso 16 começa. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em vez de ser desorgulhosos. Porque se você puser orgulho e superioridade, já era, acaba tudo. Acaba a igreja, acaba a família, acaba o país, acaba governo, acaba tudo. Antes, condescendei com o que é humilde, e não sejais sábios, superiores aos vossos próprios olhos. Nem torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem diante dos olhos de todos os seres humanos, todos, se possível. Quanto depender de vós, tende paz com todos os homens e não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. Dai lugar à ira de Deus a seu tempo, como diz, quando resvalar o seu pé. Uma resvalada do pé de Deus acaba com essa história inteira. Mas não se metam. Não vos vingueis a vós mesmos, mas antes, e você só dá lugar à justiça de Deus, à intervenção de Deus, à ação de Deus, quando você não retribui ódio por ódio, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida. Enquanto você entra na regra, no protocolo da retribuição vingativa, a justiça de Deus não se manifestará. Você fica entregue ao seu próprio esforço e justiça própria e vai comer a comida envenenada que você mesmo distribuiu. Vai voltar para a tua mesa, para a tua casa, para os teus filhos, para os teus netos. Tão certo quanto vive o Senhor, eu sei o que estou dizendo. Quanto depender de vós, tende paz, não vos vingueis a vós mesmos, meus irmãos, meus queridos, mas dai lugar à ira, porque está escrito, é Deus falando, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Não se meta! Deixa que eu cuido. Pelo contrário, você tem que fazer o oposto, ao invés de bombardear a Cruz Vermelha, a ONU, isso, quem está, os médicos, todo mundo, os hospitais. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas, iniciarás um incêndio, um bombardeio na consciência deles e de quem torce em favor disso, ou do mundo inteiro que assista a isso. Vocês vão incendiar o mundo com as bombas da retribuição da justiça de Deus, enquanto vocês praticam a graça, a justiça e o amor. Agora, tem que ser de Cristo, de verdade, porque isso não é fato nem nas igrejas, não é fato do cristianismo, não é fato para você, para ninguém dos que me ouvem. O pessoal vai cansando e vai saindo. Mas eu digo o que eu tenho que dizer, e digo sem medo de o dizer e nem de estar errado. Eu sei que a verdade de Deus está do lado que eu falo. Está neste lugar daqui do qual eu pronuncio essas palavras. Segundo o Evangelho, em nome de Jesus. O resto, você vai viver provavelmente para ver o resultado. Horroroso. E que pode não ficar circunscrito àquela área de conflito. Pode se transformar numa coisa infinitamente maior. Porque os interesses passionais pela vingança entre esses grupos já se tornou uma questão de crença religiosa
e de tradição religiosa nas principais tradições religiosas monoteístas de metade do planeta Terra. Aonde estão as bombas atômicas, os grandes recursos de poder. A maioria absoluta está na mão desse pessoal que tem essa torcida, que faz parte da torcida organizada de um lado e do outro. Senhor Jesus, eu estou falando contigo, como um louco no fundo do quintal de casa, sozinho, falando contigo, Jesus. Por favor, ouve a minha voz. Ó Espírito Santo, dá ouvidos ao meu clamor. A minha impotência humana, mas a minha convicção de que Tu continuas, Deus. De que apesar de eu ser quem eu sou, Tu nunca deixaste de ser quem Tu és. Por favor, faze chover graça, paz, luz e entendimento. E salva-nos de mais uma calamidade. E eu te digo, salva-nos porque eu me identifico com todos os que estão sendo mortos de um lado e de outro. Tu sabes que eu não tenho lado. Depois que eu tomei o lado do Evangelho e sigo, eu só tenho alguém na minha frente a quem eu sigo. E ao meu lado, quem estaria ao meu lado? O Paráclito. Já não anda mais ao meu lado, anda em mim, vive em mim. Porque eu só olho para Ti. E decidi me tornar louco entre os homens, para ser sábio diante de Deus e diante de principados e potestades. Em nome de Jesus. Amém.